irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 125, cujo título é A Sétima Trombeta. Aqueles que acompanharam, né, talvez isso possa soar estranho, né, para alguns, mas aqueles que acompanharam o estudo de Daniel, que nós desfrutamos no passado, demos no passado, no estudo de Daniel nós tivemos 125 mensagens. Então, hoje nós estamos nos igualando ao estudo de Daniel. Porém, Daniel tinha 12 capítulos, Apocalipse tem 22. Então, nós vamos ultrapassar, e assim permitir muita quantidade de mensagens que foi o de Daniel. Irmãos, nós vamos entrar agora na parte final do capítulo 11, que é o dos versículos 15 ao versículo 19. Apesar de ser 5 versículos, né? 15, 16, 17, 18, 19, 5 versículos, mas é um trecho muito denso mesmo. Ah, até não sei se vamos conseguir falar tudo numa mensagem só. Porque a sétima trombeta, vocês vão ver que ela vai por toda a eternidade, tá? Uma vez que ela soar, vai iniciar o período da sétima trombeta, vai acontecer muitas coisas na sétima trombeta, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, e vai até a eternidade futura, incluindo a Nova Jerusalém, vai até o final de Apocalipse, tá? Então, assim, eu queria, antes de começar, queria alertar a vocês, irmãos, para não ficarem preocupados, tá? Talvez é muita informação que vai ser dada aqui, dentro da sétima trombeta. É claro que eu estou dando informações também para vocês superficiais, porque aqui ainda é superficial. Então, mas é muita informação, é muitos versículos, é muita informação. Então, assim, talvez alguns vão ficar meio, quem sabe, meio perdidos. Mas eu quero dizer o seguinte: primeiro que não se preocupe, porque nós estamos só iniciando aqui. Segundo, essa mensagem sempre está no YouTube, você pode ouvi-la novamente, tá? Quantas vezes você quiser. E até aconselho que o faça, porque são muitos detalhes. E terceiro, é porque é importante que os irmãos saibam que isso aqui vai ser repetido lá na frente com detalhes, tá? Ah, se os irmãos se recordam, nós falamos isso lá no início do Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos, mas o próprio livro de Apocalipse, ele é subdividido em duas partes, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 11 aqui, é falado tudo que vai acontecer até a eternidade futura, incluindo Nova Jerusalém, porém de uma maneira resumida, de uma maneira panorâmica, tá? Como se nós estivéssemos olhando o Apocalipse todo de helicóptero, assim, uma visão panorâmica, tá? Então é descrito todos os eventos, mas de forma resumida, sem dar muitos detalhes de cada evento, tá bom? E a partir do capítulo 12 de Apocalipse até o final, aí começa a repetir tudo de novo, porém, não especificamente todos os fatos, mas vai pegar alguns fatos específicos, né, e vai detalhar para nós. Então, a partir do capítulo 12, o Senhor vai detalhar para nós muitos fatos que nós vimos até aqui. Aí vai ter detalhes, tá? Isso corresponde, esse é o padrão da palavra de Deus, né? O Senhor é tão misericordioso, o Senhor ele ama fazer a recapitulação. Os que me acompanham aqui nas mensagens sabem que eu faço muita recapitulação também, né? Isso pode parecer um pouco chato, mas é importante. É o que Paulo fala nas suas epístolas, né? Que não lhe era desgostoso para Paulo repetir a palavra de Deus para os irmãos, porque ele sabia que isso era salvação para os irmãos. E nós precisamos, eu e você, repetirmos a palavra do Senhor. Precisamos ruminar a palavra o tempo todo, ruminar, ruminar. Para mim aqui, eu estou passando o Apocalipse pela segunda vez, né? Para vocês é a primeira, mas eu já passei o livro inteiro e estou passando pela segunda vez. E quanto mais eu passo, mais eu ganho. E tenho certeza que se eu fizer isso a terceira vez, vou ganhar muito mais e assim sucessivamente. Então, irmãos, repetir a palavra, ou ruminar é o termo que a gente gosta de usar, né?
baseado lá em Levíticos 11, dos animais ruminantes, que tem os animais limpos, isso é um exemplo para nós. Nós precisamos ruminar a palavra, nós precisamos comer e comer e comer. Isso é muito importante. E o padrão da palavra é esse, né? Nós temos lá Moisés, por exemplo, que vem no Pentateuco, vem citando, vem contando toda a história nos primeiros 4 livros. Quando chega no último, Deuteronômio, que é o refalar de Deus, ele começa a repetir tudo de novo para que isso seja sedimentado no nosso coração. E se nós pegarmos também o padrão de Gênesis, capítulo 1, por exemplo, Gênesis capítulo 1, o Senhor descreve toda a criação do universo, não é? Desde todas as coisas, eu digo criação, mas para aqueles que já nos acompanharam, podemos até dizer da recriação. Mas vamos continuar. Então, eu criei todas as coisas, tá? E, inclusive, do homem no sexto dia. Mas quando fala ali da criação do homem no sexto dia, não especifica detalhes. Como é que Deus criou o homem no sexto dia? Como é que foi feita essa criação? Simplesmente Gênesis 1 fala que Deus criou o homem no sexto dia, viu que isso era muito bom. Agora, como é que ele fez isso? Não é? Criou o homem de que maneira? Foi fazendo assim? Foi pensando nisso? Foi pegando uma molécula do ar, juntando com outra? Não, não é dito, não é? Mas é quando entra o capítulo 2 de Gênesis, aí começa a repetir a criação novamente, porém dando ênfase na criação específica do homem. E aí, no capítulo 2 de Gênesis, vai nos mostrar com detalhe como é que Deus criou o homem, que é só falado que criou o homem no capítulo 1, mas não, explica, não se especifica como. No capítulo 2 de Gênesis, aí você vai contar que ele pegou o pó da terra, fez um boneco, soprou nesse boneco, e aí do boneco, né? Soprou seu espírito no boneco, e aí o homem surgiu a alma vivente. Então, aí vai detalhar como foi que o Senhor criou o homem. Vai detalhar também como foi que Deus usou o homem, criou a mulher, né? Gênesis capítulo 1 fala que criou o homem e a mulher. E aí? E Gênesis, mas como é que foi isso? Aí Gênesis capítulo 2 vai mostrar como criou o homem, como é que criou a mulher, né? Botou a não para dormir. Então, quer dizer, ele tirou uma costela do seu lado, ele edificou-lhe uma mulher, que é a varoa, porque do varão foi tomado. Então, resumindo, esse é o padrão da palavra do Senhor, irmãos, né? Cita de forma rápida como é que criou o homem no capítulo 1, o capítulo 2 vai detalhar. Assim, Apocalipse também. Do capítulo 1 até o capítulo 11, vai contar tudo que vai acontecer, não é? De maneira rápida, sem muitos detalhes. Mas, a partir do capítulo 12 até o final do livro, vai detalhar os principais eventos, nos dando informações muito importantes, tá bom? Então, é importante irmãos, ter isso no coração e não ficar também muito preocupados demais também não, porque nós vamos repetir os fatos muitas e muitas vezes. Porque senão que vai ser uma enxurrada de informações, tá certo? Então, vamos ver lá? Lembrando rapidamente aqui que nós falamos na última mensagem sobre as duas testemunhas do capítulo 11 até o versículo, vamos do versículo 1 ao versículo 14, em 4 mensagens sobre as duas testemunhas, tá? E lembrando também que o capítulo 10 e o capítulo 11 até o versículo 14, tá? Então, capítulo 10 todinho, o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14, são um segundo parêntese dentro do livro de Apocalipse, tá? Que esse segundo parênteses está inserido no final, que foi inserido entre o final do capítulo 9, que é a sexta trombeta. Vai pegando a sua Bíblia aí e vai olhando sua Bíblia, vai olhando junto comigo. Volta a sua página aí para você entender. Se você só ouvir isso aqui, você não vai entender, fica bagunçado. Você precisa ler, tá? Tem que ver, tem que olhar na Bíblia, tá? Senão é impossível entender Apocalipse sem acompanhar na palavra de Deus. Então, Apocalipse 9 termina com a sexta trombeta. Vocês lembram da sexta trombeta? A sexta trombeta são os 200 milhões de cavalos com os cavaleiros, que vão vir lá do Oriente. Lembra disso? E a sexta trombeta é o segundo ai. Vocês lembram disso também? Então, a grande tribulação começa com a quinta trombeta, então, no capítulo 9, e ela vai se estender com a quinta trombeta, que é o primeiro ai, a sexta trombeta, que é o segundo ai, e a sétima e última trombeta, que é o terceiro ai. Então, quando termina o capítulo 9, termina falando da sexta trombeta. Aí entra o capítulo 10, que é um parêntese, explicamos
todo ele para os irmãos. Aí entra o capítulo 11, também é a continuação desse parêntese, que vai do versículo 1 ao versículo 14. Propriamente dito até o 13, né? E aí, acabou o versículo 13, do versículo 14 em diante, vai começar então a descrever a sétima e última trombeta, que é o último ai. A grande tribulação, ela é composta das últimas três trombetas, quinta, sexta e sétima. E cada uma dessas trombetas é um ai sobre os moradores da terra, aqueles que amam essa terra, né? Então a quinta trombeta é o primeiro ai, porque ai, né? Porque os homens vão sofrer muito. Lembra que nós falamos várias vezes sobre isso? Até a quarta trombeta, o Senhor vai julgar a terra, os mares e as águas e as estrelas, mas não vai julgar o homem diretamente. Mas a partir da quinta trombeta, que é o início da grande tribulação, aí começa o julgamento direto sobre os homens. Então a quinta trombeta é sobre os homens, a sexta trombeta é a ira sobre os homens, e a sétima trombeta também. Por isso que são chamados de três ai, porque os homens vão gritar de ai. Ai, tá doendo, certo? É muita dor. Então a quinta trombeta são os escorpiões demoniados, os homens sofrem, ai, ai, ai. A sexta trombeta vai matar um terço da humanidade, não é? Esses 200 milhões de cavaleiros, então é muita dor. E a sexta trombeta nós vamos ver, são coisas mais dolorosas ainda, tá? A sexta trombeta é que nós vamos começar hoje, e que nós vamos falar de forma panorâmica no final do capítulo 11. E a partir do capítulo 12 em diante, vai ser os detalhes de tudo isso. Entenderam, irmãos? Até aqui está claro para os irmãos? Então, vamos lá. A sétima trombeta, então, o versículo, o capítulo 11 termina no versículo. Perdão, a inserção do capítulo 11 termina no versículo 13. Aí o versículo 14 fala assim, Apocalipse 11, 14, fala assim: passou o segundo ai, ou seja, passou essa trombeta lá que é os 200 milhões de cavaleiros. E eis que, sem demora, vem o terceiro ai, que é a última trombeta, a sétima trombeta, tá? Ou seja, veja que entre a segunda trombeta, perdão, o segundo ai, que é a sexta trombeta, e o terceiro ai, que é a sexta trombeta, é rápido os eventos, porque ele fala que vem sem demora, tá? Vai ser rápido. E a sexta trombeta, vocês vão ver que vai acontecer no final da grande tribulação, tá? Lembre-se que a grande tribulação já começou lá na quinta trombeta. Estou repetindo de novo isso. Começou lá na quinta trombeta. Começou com a quinta, na sexta. Então a sétima trombeta é o final da grande tribulação. Provavelmente, como aqui está descrito que a sexta trombeta é depois do testemunho das duas testemunhas, né? Moisés e Elias, que eles morrem no final da grande tribulação. Então, provavelmente, a sétima trombeta, a gente fala provavelmente porque ninguém tem com certeza absoluta, né? Mas como está sendo descrito aqui, depois do final do trecho das duas testemunhas, e nós vimos que no final da grande tribulação Moisés e Elias morrem e ressuscitam, e são arrebatados. Então, provavelmente, a sétima tormenta vai acontecer ali no finalzinho da grande tribulação e vai durar por toda a eternidade, tá? Por que por toda a eternidade? Porque vai acontecer muitas coisas aqui na sétima trombeta que vai durar até o final do Apocalipse, que vai pegar a eternidade futura inteira, porque o final do Apocalipse termina com Nova Jerusalém, o Senhor reinando na Nova Jerusalém pelos séculos dos séculos, por séculos e séculos e séculos, tá bom? Então, tudo que vai acontecer daqui para frente faz parte dessa sétima trombeta, tá? Eu vou ler os versículos todos com vocês, leitura panorâmica, onde sempre faz, do versículo 15 ao 19, depois vão voltando e vou detalhando os eventos, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 17, fala assim: o sétimo anjo, que aqui já é a sétima trombeta, tá? O sétimo anjo, por que sétimo anjo? Lembre-se, cada anjo tinha uma trombeta, né? Então, o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, né? Vamos recapitular rapidinho. Olha eu aqui recapitulando. Vamos lá. Primeira trombeta, do primeiro a quarta trombeta no capítulo 8. Então, o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, que era o quê? O dano sobre um terço das árvores, relvas e florestas, tá? Aí o segundo anjo tocou a segunda trombeta, que era o dano sobre um terço do mar e das embarcações.
O terceiro anjo tocou a terceira trombeta, que era o dano sobre um terço das fontes de águas doces e dos rios de águas doces. Aí o quarto anjo tocou a quarta trombeta, no final do capítulo 8. Você pode até botar sua Bíblia aí acompanhando, você vai ver, que é um terço dano sobre um terço das hostes celestiais. O que é hostes celestiais? Um terço do Sol foi danificado, da Lua e das estrelas. Tá? Então, tudo isso aconteceu antes da grande tribulação. E aí, e aí veio a quinta trombeta, que trombeta já no capítulo 9, que é o início da grande tribulação, que é ataque direto sobre os homens, né? Aí os gafanhotos demoniados, que atormentam os homens durante 5 meses. Aí o quinto anjo tocou a quinta trombeta e veio os gafanhotos demoniados. Aí a sexta trombeta, o anjo tocou a sexta trombeta e aí veio os 200 milhões de cavalos, cavaleiros que matou um terço dos homens, né? E essa matança durou, vocês sabem. Lembra disso? Durou um ano, um mês, um dia e uma hora, tá? E aí, agora vem a última trombeta, que é o sétimo anjo que toca a sétima trombeta. Então vamos lá, Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. Então, bom, deixa eu ler tudo. Eu fico tendenciado a explicar, mas vamos ler tudo. Grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: como é que eles adoraram a Deus dizendo? Então, o que vai ser falado agora, do versículo 17 até o finalzinho do versículo 18, é o falar dos 24 anciões, dos anciãos, perdão, 24 anciãos, prostrando-se nos seus rostos diante de Deus, não é? Diante de Deus, e adorando a Deus com o seu falar, tá? Então veja, a adoração deles não foi cantando, não foi tocando música, não foi fazendo louvor de música. A adoração, nós explicamos muito sobre isso para os irmãos. A adoração não é só louvar. A adoração é com o nosso falar. Adoramos a Deus com o nosso louvor, adoramos a Deus com o nosso falar, adoramos a Deus com as nossas atitudes, adoramos a Deus com os nossos sacrifícios. E falando na mensagem passada, que a principal adoração é o sacrifício, tá? Você veja que eles estão adorando aqui falando, não tem nada de louvor aqui. E essa adoração deles é uma adoração de joelhos, com o rosto prostrado, com total submissão a Deus e o seu trono. E eles vão adorar dizendo o seguinte, versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, um dos principais itens de adoração é: agradeça ao Senhor por todas as coisas. Sejamos sempre gratos ao Senhor pelas positivas e negativas. Vocês vão ver que aqui eles vão adorar a Deus com coisas positivas e adorar a Deus com coisas negativas. Como eu digo com coisas positivas, vão adorar a Deus porque dizendo que o Senhor está reinando. Isso é positivo, maravilhoso. Mas vão adorar a Deus dizendo também que o Senhor vai julgar, destruir, a ira de Deus vai vir. Isso também é adorar a Deus com as coisas negativas. Tá? Negativo porque é negativo, falando de ira e tal, mas, ou seja, o primeiro item da adoração, nós aprendemos muito com esses 24 anciãos. Primeira coisa que nós aprendemos que a adoração é muito mais do que louvor. Segundo, que a adoração, estou aqui explicando, né? Mas vamos continuar. Adoração é uma questão de dar em tudo graças ao Senhor, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Agradeça ao Senhor, que caímos de joelho, rosto no chão, e falando para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque tudo que acontece na nossa vida, no mundo, na igreja, está sob o seu trono, debaixo do seu trono. Tu és o soberano sobre todas as coisas, tu és o nosso Deus, tu estás reinando. Então, nós precisamos aprender a adorar isso. Adorar, louvar ao Senhor nas reuniões da igreja, isso é muito fácil. E até nisso, muitas vezes, nós erramos, né? Mas a verdadeira adoração não começa ali.
infunda. Ali tem adoração, mas a verdadeira mesmo começa quando nós saímos das reuniões da igreja. Quando nós não estamos cantando mais. É no nosso dia a dia. É quando as situações positivas vêm sobre nós e quando as negativas vêm sobre nós. É quando nossos joelhos estão dobrados, nossos rostos estão no chão, declarando que o Senhor é Deus. Ele está no trono e ele governa tudo e todos. Isso é adoração. Porque aqui, sabe, irmãos, para mim, para vocês que estão ouvindo, para mim que estou falando, tudo é fácil aqui. Para vocês é fácil ouvir, para mim é fácil falar. Mas a prática que é o nosso verdadeiro teste. Né? Quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça, e aí? Onde nós vamos agradecer ao Senhor? Nós vamos louvar, vamos jogar o joelho no chão e o rosto na terra, ou nós vamos murmurar? Então vamos continuar. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Ou seja, eles estão adorando a Deus aqui pelo que o Senhor é e o que ele era. Ou seja, pela pessoa do Deus triuno. Pela pessoa dele, pelo que ele é. Muito mais do que pelo que o Senhor vai fazer aqui ou que ele fez. Mas também pelo que ele fez. Mas muito mais, primeiro é adoração pelo que o Senhor é. O Senhor é santo, maravilhoso. Como diz o livro de Hebreus, no final do capítulo 3, fala que Jesus Cristo era e é e sempre será o mesmo. Pela pessoa do Senhor. Senhor, eu te amo pelo que tu és. Tu és maravilhoso. Né? Então, a primeira adoração é a pessoa do Deus triuno. A segunda adoração é pelo que ele vai fazer. Ó, vai continuar. Porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Tá vendo? Eles estão agora adorando pelo que o Senhor está fazendo. Na verdade, eles estão falando, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, amém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Isso aqui, ó, foi falado rápido, né? Mas vocês vão ver, cada uma dessas frases aqui, ó, é um evento que vai acontecer dentro da sétima trombeta. São eventos isso aqui, sequenciais, tá? Daqui a pouco nós vamos começar. E para destruir os que destroem a terra. Aí o versículo 19. Abriu-se então, quando eles terminaram essa adoração, quando termina a adoração deles, abre-se então o santuário de Deus. Uau! E se acha no céu. Vai imaginando isso, irmão. Irmã, abre-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Interessante, né? O santuário de Deus só se abre depois de uma adoração. Enquanto nós não adorarmos, parece que o santuário de Deus está fechado para nós, não é? A presença de Deus é fechada, não é? Parece que, parece que o Senhor resiste em abrir para nós. Interessante, né? Porque o livro de Hebreus, capítulo 10, também no Novo Testamento inteiro, isso, fala que não há mais véu. O véu foi rasgado, né? No santo lugar do Santo dos Santos. Isso é um fato verdadeiro. Porém, na nossa experiência, quantas vezes, apesar do Santo dos Santos, ou seja, o acesso à presença de Deus está livre para aqueles que estão em Cristo Jesus, mediante o sangue de Cristo, o confessar nossos pecados, apesar disso, muitas vezes nós temos dificuldade de sentir a presença do Senhor. O trono da graça está disponível, segundo Hebreus 4, o trono da graça corresponde à tampa da arca, que é o propiciatório, né? Ou seja, dentro da presença de Deus. Então, está tudo disponível, mas é como se, muitas vezes, na nossa experiência, o santuário estivesse fechado. Onde está o problema, então? Se está aberto, por que parece fechado? Porque falta adoração da nossa parte.
Mas vamos continuar. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pronto. Nós lemos aqui 4 versículos rápidos, mas agora vamos explicar detalhar um por um, tá bom? Então vamos voltar para o versículo 15. Então, antes de a gente começar a detalhar, explicar para os irmãos uma coisa aqui. Vamos, vamos de novo recapitular rápido, tá bom? O livro de Apocalipse, que é toda a economia de Deus depois da ascensão de Cristo, é o rolo que está na mão de Deus lá no capítulo 5 e que é tomado por Cristo, Deus dá para Cristo, e o Senhor, que é o Cordeiro, então ele tem o direito de abrir, revelar tudo que está escrito ali. Aí você começa a abrir os selos, que é um livro todo selado, por dentro e por fora, com 7 selos, tá? Aí você começa a abrir, já acho que tanto falar, vocês já gravaram isso, né? Você começa a abrir o primeiro selo lá no capítulo 6, é o cavalo branco, pregação do Evangelho. Depois você abre o segundo selo, tudo no capítulo 6, que é o cavalo vermelho, que é a guerra. Depois o senhor abre o terceiro selo, que é o cavalo preto, que é a fome. Depois o senhor abre o quarto selo, que é o cavalo amarelo esverdeado, pardo, né? Que é a mortandade, com as pragas, morte e tal, né? Epidemias, etc. Depois o senhor abre o quinto selo, tudo no capítulo 6, que é o clamor dos mártires. Depois o senhor abre o sexto selo, que é o grande terremoto. Está no capítulo 6. Aí depois o senhor vai e abre o sétimo e último selo, que é o início do capítulo 8. Aí o conteúdo do sétimo e último selo é as 7 trombetas. As 7 trombetas estão dentro do último selo, do sétimo. Aí abre a primeira trombeta, aí toca o primeiro anjo, a primeira trombeta. Já falei para você, capítulo 8, que é o dano sobre um terço dos vegetais, das plantas, etc. Segunda trombeta, um terço do mar, embarcações. Terceira trombeta, um terço das águas doces e rios. Quarta trombeta, um terço do céu, do sol, lua e estrelas. Quinta trombeta, início da tribulação, no capítulo 9 já, gafanhotos endemoniados. Sexta trombeta, que está continuando no meio da grande tribulação, da parte já no meio da grande tribulação, que é os 200 milhões de cavalos, seus cavaleiros, que vai matando um terço dos homens. E agora chega na sétima e última trombeta. Dentro da sétima trombeta acontecem muitas coisas, tá? Muitas coisas. Então, veja que até aqui, até a sexta trombeta, observaram que até a sexta trombeta, uma coisa só acontece, um item só acontece em cada um dos selos e das trombetas. Vocês perceberam isso? Lembra que eu falei? Acabei de recapitular aqui. Não acontece mais que uma coisa em cada uma, não é? Vamos lá. De novo, ó. Abre o primeiro selo lá, é uma coisa só. Cavalo branco. Segundo selo, cavalo selo. Falando de selo. É o cavalo vermelho, uma coisa só. Terceiro selo, é uma coisa só. Cavalo preto. Quarto selo, é uma coisa só. Cavalo amarelo esverdeado. Quinto selo, é uma coisa só. Clamor dos mares. Sexto selo, é uma coisa só, que é o grande terremoto. Sétimo selo, aí o sétimo selo tem a sétima trombeta. Cada trombeta é uma coisa só. Primeira trombeta, dano sobre um terço das plantas verdes, uma coisa só. Segunda trombeta, dano sobre um terço do mar e embarcações, uma coisa só. Terceira trombeta, dano sobre um terço da água doce, é uma coisa só. Quarta trombeta, dano sobre o sol, a hostes celestiais, que é sol, estrela e lua, uma coisa só. Quinta trombeta, gafanhoto demoniado, uma coisa só. Sexta trombeta, 200 milhões de cavaleiros com cavalos, uma coisa só. Entendeu? Até aqui, cada coisa que foi se abrindo, cada selo ou trombeta que ia abrindo, ia acontecendo uma coisa só. Na sétima e última é diferente. Na sétima e última, nós vamos começar agora, muitas coisas acontecem. Muitas coisas. Não é uma coisa só, é muitas, porque é a trombeta final para durar para sempre. Como ela dura para sempre, tem que acontecer muitas coisas. Muitos eventos vão acontecer nessa última, tá? Então vamos lá. Quais são o conteúdo da sétima trombeta? Eu vou descrever aqui panoramicamente para vocês. Primeiro, vai vir a ira de Deus, tá?
Essa ira de Deus, o que que é? É a consumação final e máxima da ira de Deus sobre os habitantes da terra, que são as 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, taças cheias de flagelos, que está lá no capítulo 16. Quer ver? Vamos lá para 16, só para vocês verem, tá? Aí fala, mas Gustavo, por que que não está escrito aqui em Apocalipse 11, se nós acabamos de ler, não está escrito essas 7 taças? Porque eu falei para vocês, aqui no capítulo 11 é só um resumão. A partir do capítulo 2 de Apocalipse tem os detalhes, tá? Mas aqui no capítulo 11 está explicado qual que é essa ira, sim. Qual que é essa ira? Qual que é essas 7 taças? Está dentro da palavra ira. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aí vai para o capítulo 16, ó. Quais são as 7 taças? 7 flagelos. Começa lá no 15, versículo 1. Apocalipse 15, versículo 1 fala assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, né, que são as taças, pois com este se consumou a cólera de Deus. Cólera quer dizer ira de Deus. Grave isso, a ira de Deus, tá? Então, o Senhor vai terminar a sua ira, que a ira de Deus já começou lá na tribulação, com a quinta trombeta, mas vai se consumar com a sétima trombeta, com essas 7 taças. Quando essas 7 taças tiverem derramado todas elas, a ira de Deus foi toda derramada. Tá? É como se cada ira, cada taxa tivesse um pouquinho da ira de Deus. Foi derramando um pouco da ira, derramou a segunda um pouco mais da ira, derramou a terceira um pouco mais da ira, derramou a quarta um pouco mais da ira, derramou a quinta, tá quase no final da ira, derramou a sexta, tá o finalzinho da ira, derramou a sétima, foi o restinho da ira de Deus que tinha que derramar. Então, essas 7 taças com 7 flagelos é a consumação final da ira de Deus. Tudo acontece dentro da sétima trombeta. Olha o capítulo 16, é a primeira ira, ó, primeiro flagelo, que é a primeira taça. Aí é o segundo flagelo. Primeiro flagelo, do versículo 1 ao 2. Flagelo é a ira da taça, tá? Derramou a taça, derramou o flagelo, derramou parte da ira de Deus. Versículo 3 do capítulo 16 é o segundo flagelo, a segunda taça. O versículo 4 ao 7, estou olhando a minha Bíblia aqui, olhando de forma panorâmica. Se você estiver acompanhando aí, você vai entender também. Olhando a sua Bíblia aí. O quarto, quinto, sexto, sétimo versículo é o terceiro flagelo, a terceira ira, a terceira taça. O versículo 8 ao 9 é a quarta flagelo, a quarta taça sendo derramada. O versículo 10 e 11 é o quinto flagelo, a quinta taça. O versículo 12, 13, 14, 15, 16, capítulo 16, é a sexta, penúltima, sexta e penúltima taça. E aí o versículo 17 até o final do capítulo, 17, 18, 19, 20, 21, é a última taça derramada, o último flagelo derramado. Aí o Senhor consumiu a ira dele. Acabou a ira de Deus. Então tudo isso aqui é a consumação final da ira de Deus, vai acontecer dentro da sétima trombeta, tá? Então essa é a primeira coisa que acontece na sétima trombeta. A segunda coisa que acontece na sétima trombeta, a primeira coisa, na verdade, tô falando das coisas positivas, depois das negativas da sétima trombeta. Então, a primeira coisa negativa é a ira de Deus. A ira de Deus, né? E também o Senhor destruindo os destruidores da terra, que acontece na volta do Senhor. O que é o Senhor destruir os destruidores da terra? Quem são os destruidores da terra? O Senhor vai destruir. Quem são? Vou falar para você quem são. Destruir o anticristo e o falso profeta. Peraí. Destruir a grande Babilônia religiosa, que é o capítulo 17. Olha o capítulo 17 aí. A descrição da grande Babilônia, da grande meretriz, a Babilônia religiosa, que é Roma, a igreja católica. Roma quer dizer a igreja católica apostólica de Roma, desculpa. Então, corrigindo. Capítulo 17, o Senhor vai destruir o primeiro destruidor da terra, que é a igreja católica. Tá bom? Você vai entender por que a igreja católica é destruidor da terra. Você vai entender depois sobre isso. No capítulo 18, você vai destruir o segundo destruidor da terra, que é a grande cidade de Roma, a Roma física, a Babilônia material, tá? A Babilônia material centrada na cidade de Roma, tá? E aí vai destruir a cidade de Roma, é o capítulo 18. No capítulo 19,
é a continuação do Senhor destruindo coisas negativas, tá? As coisas negativas começou lá no capítulo 16. Tudo isso aqui é conteúdo da sétima trombeta. Então, capítulo 16, o Senhor derrama 7 taças sobre os homens. Primeira coisa negativa, o Senhor está tratando dentro da sétima trombeta. Segundo, é destruir os destruidores da terra. Quem são? Capítulo 17, a Babilônia religiosa, a Igreja Católica. Capítulo 18 é a grande Roma material, a cidade de Roma, a Babilônia material. O capítulo 19 é o Senhor voltando no final da grande tribulação com os vencedores e vai destruir na guerra do Armagedon ali, vai pisar na guerra do Armagedon no final ali, vai destruir primeiro aqueles exércitos que vão vir, né, 200 milhões de cavaleiros, e os que vão vir do norte, do sul, os que vão vir lá também, que vão vir lá da região da Europa, né, quando está cercando Jerusalém por todos os lados na Guerra da Armagedon. Isso vai destruir, então, todos esses exércitos na Guerra da Armagedon e vai destruir também o anticristo e o falso profeta, que vão ser os primeiros que vão inaugurar, vão ser os inaugurantes, não é? Vão inaugurar o Lago de Fogo, né? Pela primeira vez, o Lago de Fogo vai ser inaugurado. Quem vai pisar lá pela primeira vez, inaugurar? Vai ser o anticristo e o falso profeta. Vão ser os primeiros a inaugurar a casa deles por toda a eternidade, que é o Lago de Fogo. Amém. Amém por isso. Vai destruir o anticristo e os exércitos, destruiu a terra. O anticristo e os falsos profetas destruiu a terra. E aí, é, antes de começar o capítulo 20, que é o reino milenar, o Senhor então vai estabelecer o seu trono de julgamento, trono de glória, em Jerusalém, tá? Porque Jerusalém vai ser a capital do reino milenar durante os 1000 anos, tá? Então, o Senhor vai reinar no reino milenar por meio da capital, o centro do governo do reino milenar na terra vai ser a cidade de Jerusalém. Então, no final da grande tribulação aqui, o Senhor, depois de destruir o anticristo e seus exércitos, o Senhor vai estabelecer o trono de glória dele lá em Jerusalém. Isso tudo está escrito em Mateus 25. O Senhor vai juntar todas as nações dos gentios que estiverem vivos nessa terra, nações dos incrédulos que estiverem vivos, tá? Todas as nações vão ser juntadas ali em Jerusalém e o Senhor vai separar essas nações. À direita vai colocar metade das nações serão as ovelhas. E quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que ouviram a pregação do Evangelho eterno pelo anjo que estava no céu, tá? E nós já falamos sobre isso, mas vamos detalhar no capítulo 14. E que também são esses mesmos, são esses mesmos incrédulos que durante o reino milenar não só ouviram ou aceitaram o Evangelho eterno, tá? Pregado durante a grande tribulação pelo anjo no céu, mas também ouviram o testemunho de, de Moisés e Elias de não adorar o anticristo e o falso profeta. São pessoas que vão ter a marca da besta, tá? Eles vão ter a marca da besta. Porém, eles não metem na marca da besta, eles não vão aceitar, não vão é, adorar o anticristo e o falso profeta e não e vão temer a Deus, né? E vão ouvir o Evangelho eterno e vão ajudar também os cristãos que tiverem ficado durante a tribulação e os judeus da grande tribulação também que amam o Senhor. Então, essas são as ovelhas, tá? Então, você vai pegar todas as nações da terra, sabe, da grande tribulação, depois o Senhor voltou, depois já destruiu, acho que seus exércitos, destruiu a guerra da Magedon ali e tal, destruiu tudo, o Senhor estabelece o seu trono em Jerusalém, o Senhor junta todas as nações da terra na sua presença, ele tem poder para isso, em piscar de olhos ele faz isso, e ele começa então a separar todas as nações da terra em dois grupos. Um grupo que ele coloca à direita, que é chamado de ovelhas. Isso tudo está em Mateus 25, tá? Eles chamam de ovelhas. Quem são as ovelhas? Já falamos, são incrédulos que estavam na grande tribulação, que tinham a marca da besta, mas que não adoraram ao anticristo, o falso profeta, e aceitaram o evangelho eterno pregado na tribulação e aceitaram o encorajamento de Moisés e Elias para não adorar o anticristo e seus exércitos e ajudaram os cristãos que estavam na grande tribulação e os judeus que amam o Senhor na grande tribulação, ajudando eles, tá bom? Porque vocês sabem, irmãos, que
Ou se não sabe, vamos saber no capítulo 13. Durante a tribulação, ninguém vai poder comprar comida ou vender nada se não tiver a marca da besta. Ninguém pode comprar ou vender nada se não tiver a marca da besta. Então, os cristãos que ficarem, e os judeus fiéis ao Senhor, os remanescentes que ficarem durante a tribulação, não vão aceitar a marca da besta. Não vão aceitar. Então, se eles não vão aceitar a marca da besta, como é que eles vão comer, comprar ou vender alimentos? Como é que eles vão comer? O espírito vai dominar a terra inteira. Como é que eles vão conseguir comprar e vender alguma coisa, né? Ou comer, sobreviver? Que jeito? Se não tem a marca, não pode comer, não pode comprar nem vender, comprar comida ou vender comida, nada. Não pode fazer nada. Então, como é que eles vão sobreviver? Quem vai ajudar eles? Quem vai ajudar eles são parte das nações de incrédulos que estiverem nessa terra, que vão ter a marca da besta, mas não vão aceitar adorar o anticristo e o falso profeta. Entenderam? Então, e vão ajudar os cristãos que ficarem e vão ajudar os judeus fiéis ao Senhor. Então, no final, quando o Senhor volta, termina a grande tribulação, estabelece o trono em Jerusalém, o Senhor vai pegar esse e separar a direita, vou chamar de ovelhas. E a esquerda vai separar os incrédulos que tiveram a marca da besta, mas que não ajudaram os cristãos, não ajudaram os judeus remanescentes e que seguiram o anticristo e o falso profeta. Tá? Eles vão chamar os cabritos. Aí você vai pegar os cabritos e vai jogar eles no lago de fogo também, onde já está o anticristo e o falso profeta, e vai jogar também esses aí. Tá? São os incrédulos que tinham a marca da besta e não aceitaram, não seguiram o anticristo e o falso profeta. Então, esses cabritos é a parte dos destruidores que destroem a terra. Entenderam aí, irmãos? E quem mais que é um destruidor que destrói a terra que você vai julgar? Vai ser Satanás. Antes de começar o reino milenar, o Senhor pega Satanás e prende ele no abismo. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Lembra? Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Para quê? Para que ele não importune. Satanás não vai importunar mais durante o reino milenar. Por que o Senhor não vai destruir ele de uma vez por todas? Por que o Senhor prende ele? Porque ele ainda é útil para Deus. Tá vendo? Satanás é uma marionete na mão de Deus. Quem criou Satanás foi o Senhor. Ele era um anjo, um arcanjo, né? E um querubim. Então ah, ele, é, ele foi criado por Deus e o Senhor pode destruir quando ele quiser. Até hoje, o Senhor não destruiu Satanás porque ele é útil. Né? E ele vai ser útil ainda para Deus. Então o Senhor prende ele. Já é um tratamento que ele também faz parte dos destruidores da terra, tá? É o principal originador de toda destruição, na verdade. Lembra que o Senhor falou lá em João 10 que Satanás vem para matar, roubar e destruir? Ele é o primeiro para destruir, tá? Mas ele é o último a ser tratado por Deus. Porque ele tem utilidade para Deus. Então, o Senhor prende ele no início do reino milenar. Quando chega no final do reino milenar dos 1000 anos, o Senhor solta ele, tá? Está lá no versículo 7, do Apocalipse 20. Ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, será solto, não é que ele se solta, vai lá e rompe o abismo ele mesmo e sai com o poder dele. Não, não. Ele será solto. O Senhor que o prendeu, o Senhor que o solta. E por que o Senhor soltou ele? Porque ele tem utilidade para Deus, tem um propósito. Aí será solto da sua prisão, versículo 7, e sairá a seduzir, ele é perito nisso, né? É a ação perita dele, que é seduzir, as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. Então, Satanás vai ser útil para Deus no final do reino milenar para que possa revelar, né, quem são aquelas ovelhas que o Senhor poupou lá em Mateus 25, no trono de glória, quando o Senhor iniciou o reino milenar em Jerusalém. Essas ovelhas que ainda vão seguir Satanás na sua última rebelião. Uma vez que revelou quem são, o Senhor vai lá e destrói essas ovelhas e pega Satanás e joga para dentro do lago de fogo também. Aí acabou, tá bom? Aí termina a ação de destruir os destruidores da terra. Então, voltando aqui, já não sei se vocês estão perdidos ou não, mas voltando aqui, tudo que eu falei até aqui é conteúdo da sétima trombeta, tá?
é a parte negativa da sétima trombeta. E quais são a parte positiva da sétima trombeta? É o reino milenar que vai começar, né? Capítulo 20 é o reino milenar, faz parte da trombeta, tá? Ah, o Senhor, antes do reino milenar, o Senhor ele vem, ele volta, a volta do Senhor, também faz parte da trombeta. E antes da volta do Senhor, o Senhor arrebata, o Senhor ressuscita os crentes que estiverem mortos, não vencedores. No finalzinho da grande tribulação, quase no finalzinho, o Senhor vai ressuscitar os crentes. Na verdade, o Senhor vai fazer uma triagem ali no Hades, né? E vai ressuscitar os crentes não vencedores que vão estar mortos. Os crentes que estiverem vivos na grande tribulação também são ressuscitados, primeiro os mortos, depois os vivos. Os mortos que não incrédulos vão continuar ali na parte ruim do Hades, até o final do reino milenar, quando você vai ressuscitar esses mortos incrédulos e vai julgá-los no trono branco. Então, voltando, aí os crentes mortos, não vencedores que estão. Por que eu digo não vencedores? Vocês se recordam que antes de começar a grande tribulação, ali antes do sexto selo, o Senhor já arrebatou os crentes mortos vencedores e já arrebatou os crentes vivos vencedores. Então, nesse momento, os crentes mortos e vivos vencedores já estão lá no trono de Deus, com Cristo, tá? E ele desce com Cristo do trono para o céu, ou para os ares. Aí o Senhor está, durante a tribulação, o Senhor está nos ares, junto com os seus crentes vencedores, mortos e vivos. Mas os crentes mortos, não vencedores, continuam no Hades. Aqui na grande tribulação, eles continuam no Hades. E os crentes vivos que ficaram na grande tribulação são não vencedores também, estão aqui, vivendo. Quase no final da grande tribulação, o Senhor vai ressuscitar os crentes mortos, não vencedores, e os vivos que ficarem na tribulação também são arrebatados. Vão tudo encontrar com o Senhor nos ares. Aí o que o Senhor faz nos ares? O Senhor estabelece o tribunal de Cristo para julgar entre todos os crentes, os que vão receber galardão e os que vão precisar de uma punição adicional, que é as trevas exteriores. Os que recebem galardão é os que vão reinar com Cristo durante o reino milenar na parte celestial do reino. E os que recebem punição é que vão ficar nas trevas exteriores o tempo que for necessário para que depois eles possam estar com o Senhor também, reinando, tá? Então, isso tudo faz parte da sexta trombeta. A ressurreição, né, o tribunal de Cristo nos ares, tá? No final, aí depois que o senhor faz esse tribunal e já determina quem é, aí tem as botas do cordeiro nos ares. Tudo é conteúdo da sexta trombeta. Aí o senhor, no final da tribulação, vem com os crentes vencedores, são seus anjos vencedores, e o senhor vem e vai lutar na guerra do Armagedon. Faz parte da sétima trombeta também, né? Aí o senhor começa então, eu já falei para você, destruir os destruidores da terra, tá bom? Aí depois destrói tudo os destruidores da terra, aí o senhor estabelece o trono dele de glória em Jerusalém, separa nações em ovelhas e cabritos. Os cabritos são lançados no lago de fogo, as ovelhas vão ser as nações do reino milenar. Então o reino milenar vai ser um reino sobre nações, que vai reinar sobre quem? Sobre essas ovelhas, são as nações que vão estar no reino milenar, tá? E quem vai ser os sacerdotes que vão ensinar essas nações a buscarem a Deus? Serão os judeus que vão ficar nessa terra durante o reino milenar. E os crentes vencedores vão estar reinando com Cristo lá dos ares, durante os 1000 anos. Terminou o reino milenar, lá para o reino milenar, o Senhor, no início, prende Satanás, no final, solta Satanás. Existe a guerra do Gog e Magog, a última rebelião, destrói as ovelhas rebeldes, que vão seguir Satanás na última rebelião contra Deus. Aí o Senhor estabelece o trono branco, ressuscita não, perdão, os incrédulos mortos, que aqui vão estar no Hades, julga um por um e joga no lago de fogo, que nesse momento já tem. Quem está no lago de fogo nesse momento já está lá o anticristo, já está lá o falso profeta, já está lá os cabritos, já, entendeu? E já está lá, Satanás também está ali, vai ser jogado ali. Aí entre os incrédulos mortos também vão ser jogados no lago de fogo por toda a eternidade. Aí começa o capítulo 21 e 22 do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que vai permanecer por toda a eternidade. Tá? Ou seja, tudo isso é o conteúdo da sétima trombeta. Até aqui entenderam? Vamos ver agora. Vamos voltar para os versículos, tá?
Vamos lá. Apocalipse 11, versículo 15. Sétima trombeta. Vamos lá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: Por que grandes vozes? Porque, irmãos, aqui vai começar, vai ser o final do final do final de tudo. O triunfo final. Por isso são grandes vozes, são vozes maravilhosas, grandes realmente. Essas grandes vozes, a primeira coisa que eles anunciam, vocês vão ver que vão anunciar várias coisas aqui. Mas a primeira coisa que anuncia é o reino, que é o mais importante para da sétima trombeta. Não é destruir Satanás, não é destruir o anticristo, é o reino. É o Senhor reinando. Isso é o mais maravilhoso de tudo. Por mais que tenha ainda, vai acontecer ainda a Magedon, a guerra, não sei o que e tal, o Senhor está reinando, tá? Aí eles falam, dizendo, o reino do mundo, até aqui, até esse momento aqui, até o final da grande tribulação, até a última trombeta, o mundo está sendo governado por Satanás, né? E pelo anticristo. Mas nesse momento, o senhor está quase no finalzinho voltando, é quando vai mudar toda a história. De uma vez por todas, vai mudar a história para sempre. Ou seja, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo. Finalmente o Senhor vai reinar, irmãos. Isso aí é uma grande voz. Tá vendo que o olhar aqui é sempre as coisas positivas, mais do que as negativas? As negativas vocês vão ver que vão ser citadas por último, as positivas em primeiro. É maravilhoso isso, sempre é assim. O Senhor, essa é a visão do Senhor. Primeiro é, o reino do mundo se torna do Senhor é o Deus Pai, e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando fala aqui, esse versículo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos, é a confirmação, a conclusão, o cumprimento, essa palavra correta, o cumprimento do que Daniel falou nas suas profecias. Vamos ver lá? Deixa a fitinha aqui, sua fitinha aberta da Bíblia em Apocalipse 11 e vamos lá para Daniel, tá? Vamos voltar rapidinho para Apocalipse 11 daqui a pouquinho. Vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7, versículo 13 e 14. Olha o que fala lá. Daniel falando, eu estava olhando, estou lendo Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando, eu é Daniel falando, eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigia-se ao ancião de dias. Até aqui está falando da ascensão do Senhor, depois que o Senhor morreu e ressuscitou. Não está falando da volta do Senhor aqui não, nesse ponto aqui, tá? E o fizeram chegar até ele. Até aqui é quando o Senhor, o que Daniel fala até, fizeram chegar até ele, do versículo 13, está se referindo ao que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 5, quando o Senhor ascende aos céus do Cordeiro, tá? Agora o capítulo 14 já está falando já da volta do Senhor para estabelecer o reino milenar no final da sétima trombeta, olha só. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém! Ele está falando aqui, está falando, quem está falando aqui? Está falando da vinda do Senhor no final da grande tribulação, estabelecendo seu reino que vai durar dos 1000 anos e vai continuar. O reino milenar é 1000 anos, mas o reino do Senhor vai continuar também pela Nova Jerusalém por toda a eternidade. É um reino eterno, tá? É o que fala em Apocalipse 11, versículo 15. Nós acabamos de ler. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É justamente o que nós estamos lendo em Apocalipse 11, 15. Olha também Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel 2,44 aqui já é Daniel falando, revelando o sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua, lembra? Mais para frente vamos falar sobre isso também. Mas vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 44, fala assim. É o que ele fala para Nabucodonosor, Daniel. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Que reino é esse? É o reino do Senhor do seu Cristo. Que não será jamais destruído. Não será jamais.
Isso não merece grandes vozes, meus irmãos? Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. O que é isso? O Senhor vai destruir os destruidores da terra, os reinos desse mundo. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, essa aqui é Cristo que foi cortado, né? Que morreu na cruz, né? E ela esmiuçou o ferro, isso aí já é você voltando na grande tribulação, esmiuçou o ferro. O ferro é o reino, é o Império Romano. O bronze é o Império Grego-Macedônico. O barro é a parte fraca das democracias que hoje tem no mundo. A prata é o Império Medo-Persa. E o ouro é o Império Babilônico. Isso destruiu tudo. Não se preocupe com isso, tá? Aqui nós vamos explicar lá na frente. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então, voltando para o Apocalipse 11, versículo 15. Então, sétima trombeta começa com o Senhor, começa com tudo aos olhos do Senhor, né? A sétima trombeta começa não com as coisas negativas, mas começa quando o Senhor começa a voltar no final da tribulação para estabelecer o seu reino, tá? E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ele reinará. É bom demais falar isso, né, irmãos? E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém, amém. Se você pegar também, ó, ler. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Quer ver? Quando fala do século dos séculos, se você for lá em Apocalipse, capítulo. Deixa eu ler para vocês aqui. Vou achar o versículo aqui. Você pegar Apocalipse, como eu falei para os irmãos, o rei, quando fala o reino do Senhor vai reinar pelo século dos séculos, não está somente se referindo ao rei milenar. Também ao rei milenar, mas também se referindo à Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém também é o reinar do Senhor para sempre. Quer ver? Apocalipse 22, que fala da Nova Jerusalém, olha lá no versículo 5. Apocalipse 22, versículo 5. Fala assim: Então, já não haverá noite na Nova Jerusalém, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Tá vendo? O reino milenar começa ali no final da grande tribulação, passa por 1000 anos, aí vem o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, mas que a nova Jerusalém também é o reinar do Senhor com o seu povo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o rei milenar, na verdade, é um galardão do reinar do Senhor com os vencedores, mas só com os vencedores. Mas a Nova Jerusalém já é o reinar do Senhor não só com os vencedores, mas com todo o seu povo, que vai estar plenamente unido a Ele, plenamente transformado, sendo um com Ele. É o reinar eterno do Senhor com o seu povo. Tá bom? No reino milenário é o Senhor com os vencedores. Nova Jerusalém é o Senhor com todo o seu povo, com todos os filhos de Deus eternamente. Então, voltando para Apocalipse capítulo 11, versículo 15, já lemos, né? Aí versículo 16, os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. E dizendo, aí começa, ó. Aí começa a descrição dos eventos. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Ou seja, o Senhor sempre é poderoso, mas aqui é quando o Senhor começa a botar seu poder em ação, tá? E passastes a reinar. Então, a sétima trombeta inclui o reinar do Senhor. Começa com o reinar dele, tá? Ele vai reinando. Aí vem e fala aqui, ó. Aí o versículo 18. Na verdade, ah, é, as nações se enfureceram. Quem que é as nações se enfureceram? É os povos que vão estar nessa terra durante a grande tribulação. Eles vão estar enfurecidos contra Deus.
o anticristo vai dominar o mundo inteiro, as nações do mundo inteiro vão ter ódio contra Deus. Porém, olha o que fala: chegou, porém, a tua ira. O que é a tua ira? A ira, aqui, quando fala chegou, porém, a tua ira, aí nós já falamos. São as 7 taças da ira de Deus, tá? São 7 últimos flagelos que o Senhor vai derramar sobre essas pessoas, sobre as pessoas mesmo. Os sétimos flagelos, você não vai derramar sobre coisas, sobre a natureza, sobre céu, terra, água. Não, isso já passou. O Senhor vai derramar diretamente sobre as pessoas, as nações malignas, tá? Então, a primeira coisa, esse é conteúdo da sétima trombeta também. É o Senhor vindo e derramando no finalzinho as 7 taças da ira de Deus. Nós já lemos, tá no capítulo Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 e o capítulo 16 todinho. Eu mostrei para vocês. E continua. E o tempo. Aí esse é o primeiro item. Então, o primeiro item. Então vamos lá. Primeiro item da sétima trombeta, qual é? A sétima trombeta é o início do reinado do Senhor. Segundo item é o Senhor vindo derramando a sua ira com as 7 taças da ira de Deus. Tá? Está aqui na ordem aqui dos versículos. Ó. Essa ordem que está aqui nos versículos é a ordem dos eventos. Terceiro, é o que fala aqui, ó. E o tempo, chegou também e o tempo determinado para ser julgados mortos. Então, é o próximo item. Durante que está acontecendo essas 7 taças, o Senhor vai ressuscitar no final da tribulação ali os mortos. Que mortos? Os mortos crentes, que não foram arrebatados antes da tribulação. Os crentes que vão ficar. Os crentes mortos que não foram arrebatados antes da tribulação, que vão continuar no ar. Os crentes não vencedores mortos, tá? Aí, para julgar os mortos. Por que o Senhor ressuscita esses mortos? Porque no final da tribulação, o Senhor ressuscita os crentes mortos, não vencedores, junto com os crentes vivos pela grande tribulação não vencedores, e arrebata todos eles para os ares. Para que os ares? Porque ali nos ares vai estabelecer o seu tribunal de Cristo. Tá? O tribunal de Cristo está descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler lá rapidinho? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós, sem exceção, todos nós crentes, né? Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que foi feito por meio do corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, aqui fala, ó, voltando para Apocalipse 11, versículo 18, finalzinho. Então, tem a ira depois, e o tempo determinado para ser julgados os mortos. Eu cito os mortos. Mortos aqui são os mortos crentes, não vencedores. Para quê? Vai estabelecer o tribunal de Cristo nos ares. Para que estabelecer o tribunal de Cristo nos ares? Para julgar os crentes vivos, julgar todos os crentes, né? Nessa hora já não interessa mais vive muito, todos os crentes vão estar lá. E para quê? Para julgar e para quê? Para dar o galardão ou disciplina. É a próxima parte do versículo. Para se dar o galardão, tá? Aos teus servos. Então vai dar o galardão. Para quem vai dar o galardão? Primeiro, os teus servos, os profetas. Então, os servos do seu Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, aos santos, né? Quando fala aos santos, são os santos vencedores, já são os crentes do Novo Testamento, né? Vencedores. E aqui fala aos que temem o seu nome. Quando fala aos que temem o seu nome, agora está se referindo a um outro passo, a parte mais na frente, já não é no Tribunal de Cristo mais. Quando fala aos que temem o seu nome, está se referindo quando o Senhor termina o Tribunal de Cristo, o Senhor vem com os crentes vencedores no final da tribulação, destrói o anticristo dos exércitos, estabelece o trono dele de glória lá em Jerusalém, bota todas as nações de vivos, de incrédulos vivos diante dele e vai separar eles entre cabritos à esquerda e ovelhas à direita. As ovelhas são esses que temem o nome do Senhor. São os que durante a grande tribulação, já falei, não tinha a marca da besta, mas não seguiram o anticristo e o falso profeta, e que ouviram o testemunho das duas testemunhas de Moisés e Elias, tá? Entendeu? Ah, vou ler para você. Deixa eu achar o versículo aqui.
Bom, aqui no versículo, no capítulo 11 não fala com detalhe, mas é os que vão ouvir, né, é, o evangelho eterno, tá? Que vai ser pregado pelo anjo, tá? Esse evangelho eterno está lá no capítulo 14, no versículo 6, fala assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus, tá vendo? É os que temem a Deus, tá vendo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse galardão que o Senhor vai dar aos que temem a terra, esse galardão não é reinar o rei milenar. Os que temem a terra são as ovelhas. Que galardão que eles vão receber? O galardão que eles vão receber é o galardão de entrar para o reino milenar e ser as nações durante o reino milenar, tá? Tá um pouco, talvez um pouco confuso para vocês agora, mas vocês vão ter mais para frente. O reino milenar vai ser um reino sobre pessoas, sobre nações. Quem vão ser essas nações? Vão ser essas ovelhas que durante a grande tribulação tinham a marca da besta, mas não seguiram de Cristo e o falso profeta. E que temeram a Deus, ouviram o evangelho eterno e ouviram o testemunho, o encorajamento de Moisés e Elias. Ponto final. São milhões e milhões de pessoas, são bilhões de pessoas, tá? E elas vão ser as nações que o Senhor vai governar durante o reino milenar. E quem, mas já falei para os irmãos, quem vai ser aqueles que vão ensiná-las? Elas não sabem adorar a Deus ainda. São só 3 anos e meio que elas começaram a temer. Elas não sabem ainda. Quem vai ajudá-las a adorar a Deus? Vai ser os judeus que vão aceitar o Senhor no final da tribulação. São os remanescentes, esses judeus que vão ensiná-las a adorar a Deus. E qual vai ser a capital do reino milenar? Jerusalém. Agora, quem vai estar governando sobre essas nações e sobre os judeus? Os crentes vencedores com Cristo. Então, Cristo, que é vencedor do céu, governa as nações e governa sobre os judeus, que são os sacerdotes. Entenderam? E durante a Nova Jerusalém, essas nações também vão estar, mas não dentro da cidade da Nova Jerusalém, vão estar por fora da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade física, né? É Cristo com o seu povo. Deus triuno, totalmente um com o seu povo. Mas essas nações vão estar não na Nova Jerusalém, mas vão estar de fora. Vão ser as nações que vão estar de fora da Nova Jerusalém por toda a eternidade. Essas nações, elas são aqueles que temem a Deus. Temer é uma coisa, aceitar é outra. Entenderam, irmãos? Tá? Mais confuso, mas é isso que eles são os que temem é o teu nome, tá? Que fala aqui, ó, os que temem o teu nome. Se você olhar, porque assim, irmãos, é muito complexo eu explicar tudo para vocês agora, porque o tempo é curto. Mas vamos ler lá, vamos ler Mateus 25, rapidinho. Mateus 25, vou ter que ler aqui para vocês, vocês entenderam um pouquinho. E não fiquem preocupados, porque eu falei, isso aqui nós vamos repetir várias vezes lá na frente. Mas vamos lá, Mateus 25, versículo 31 ao 46. Vou ler tudo para vocês aqui. O grande julgamento fala aqui, vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Aqui que está falando são as palavras do próprio Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Ele está falando dele mesmo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quando falar na sua majestade, é no final da tribulação, onde todo olho verá. A sua majestade em glória. Quando o Senhor falou, é a aparição pública do Senhor. E ele fala, e todos os seus anjos com ele. Quem são os anjos? São os vencedores. Isso acontece lá em Apocalipse 19. Então se assentará no trono da sua glória. Que trono da sua glória é esse? É o trono que ele vai estabelecer lá em Jerusalém, que é a capital do reino. Chama trono da sua glória. É o nome que dá. Esse trono é para separar das nações todas, vivos que estiverem na terra. Nações são os incrédulos que estiverem nessa terra, vivos, nesse momento. Isso vai pegar todas as nações, vai jogar na presença dele e vai separar quem é cabrito e quem é ovelha. Vai explicar aqui. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ó, todas as nações. Quando fala nação, na Bíblia, diz respeito aos gentios, aos não são judeus, tá? E não serão uma ou duas ou três nações. Todas as nações, de todos os países dessa terra que estiverem vivos, toda a população mundial que estiver viva nesse momento da volta do Senhor,
que vai ter a marca da besta, vai ter seguidos, que vai ter a marca da besta, mas todos tiverem a marca da besta, ou seja, os incrédulos vivos, vão ser reunidos de uma vez só na presença do Senhor. Como é que o Senhor vai fazer isso? Vai trazer pessoas lá do Brasil, aqui onde nós estamos, até Jerusalém. Pessoas lá da Rússia até Jerusalém. Pessoas lá da Antártica até Jerusalém. Ele tem poder para isso. Ele vai pegar todas as nações e fazer assim, ó, reunir todo mundo na presença dele. Puf, tá? Reunir em sua presença. E ele separará um dos outros. Para quê? Então esse trono é para separar das nações dos incrédulos vivos, vai separá-los. A Bíblia chama essas pessoas de um grupo especial chamado nações, tá? Sempre grava essa palavra. Quando Apocalipse, Mateus, as profecias falam de nações, está falando desses incrédulos vivos na volta do Senhor, que vão ter todos a marca da besta, mas são separados entre aqueles que adoraram a besta e aqueles que não adoraram a besta e ajudaram os cristãos que ficaram na grande tribulação, os judeus remanescentes fiéis ao Senhor. Ficaram na grande tribulação também, tá bom? Então vamos lá. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, tá vendo? Então dirá o rei, aqui no início do versículo, é quando vier o filho do homem. Então, no início do versículo 31, você está falando quando vier o filho do homem. Ele não fala quando vier o rei, quando vier o filho do homem. Mas quando chega no versículo 34, já fala, dirá o rei. Esse filho do homem virou rei. Agora já não é mais filho do homem, ele é rei. Por quê? Porque ele está reinando agora. Já voltou, já está estabelecendo o reino milenar. E o rei Jesus, o rei desse mundo, tornou do Senhor, do seu Cristo. E o rei Jesus vai fazer separação agora. Agora ele é o rei, tá? Para nós ele já é o rei. Ele é o rei. Para nós, a igreja. Mas aqui ele vai ser o rei de todo esse universo. Dirá o rei aos que tiverem à sua direita. São as ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Essa posse do reino não é governar no reino milenar. Né? Entrar na posse do reino é um galardão deles, tá? Que vos será preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino milenar está preparado desde a fundação do mundo, tá bom? Porque tive. Aí só falar por que essas ovelhas vão entrar no reino milenar. Mas não para governar, para ser governadas. Por que elas vão entrar para lá? Aí você vai ficar por quê? Ó. Por quê? Porque, 35, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Aí você pode parar aqui e você pergunta, irmão Gustavo, quando é que esses incrédulos que estiverem vivos, todas as nações aqui no final no final de Apocalipse, no final da Grande Tribulação, no final da última semana de Daniel, quando é que essas pessoas viram o Senhor Jesus? Quando é que elas viram o Senhor Jesus enfermo? Quando é que elas viram o Senhor Jesus nu, doente, preso? Quando? Aí você vai ver agora. Aí, em 37, então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Aí, tá vendo? Eles vão perguntar. Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Tá vendo? Eles não são orgulhosos. Eles não fazem, realmente, nós te visitamos. Não. Eles vão ter uma postura humilde. Senhor, o que nós fizemos? Essas coisas que tu está falando que a gente fez. Quando foi que a gente fez isso, Senhor? Nós nunca fizemos isso, não. Olha o que vai responder. Olha só. O 40, o rei respondendo, sempre é o rei. O rei respondendo, lhe dirás: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O fizeste a um desses meus pequeninos irmãos. Ou seja, o Senhor está falando para essas nações, essas ovelhas, que são os justos das nações,
Eu estou dizendo para eles que sempre que eles fizestes essas coisas a um dos pequeninos irmãos do Senhor, está fazendo ao Senhor. Em outras palavras, está dizendo que elas, as nações, não são irmãos do Senhor, mas elas ajudaram os pequeninos irmãos do Senhor. Ou seja, as nações, elas não têm a vida eterna no seu interior, não receberam a Cristo, não se tornaram irmãos. Os pequeninos irmãos que estavam se referindo, quem são? São os judeus fiéis, remanescentes que ficaram na grande tribulação, e os crentes não vencedores que ficaram na grande tribulação. Esses são chamados pelo Senhor de pequeninos irmãos. Por que pequeninos? Porque eles não são grandes, não reinaram, não foram vencedores. Se eles fossem irmãos grandes, eles tinham sido arrebatados antes da grande tribulação. Certo? Se eles fossem crentes vencedores, seriam arrebatados antes da tribulação. Mas como não foram, eram imaturos, eram criancinhas, eram irmãozinhos pequenininhos, imaturos, bebiam leite ainda, ficaram na grande tribulação. Eram pequenininhos irmãos, imaturos, crente imaturo que não cresce, ficou para a tribulação, os pequenininhos. E quem que ajudou eles? As ovelhas. Porque esses pequenininhos irmãos, os judeus fiéis e os crentes não vencedores que ficavam com a tribulação, não tinham como comer, não tinham como beber. Então, e foram perseguidos pelo anticristo, foram presos, ficaram doentes, foram não tinha como, tinham sede, não tinha como beber, aí as ovelhas foram lá, ajudaram eles. Não tinham como comer, as ovelhas foram lá, deram comida para eles. Não tinha como comprar roupa, porque não pode comprar nem, não podia comprar nem vender nada sem a marca da besta. Então, as ovelhas que tinham a marca da besta compravam roupa para eles. Foram perseguidos pelo anticristo, foram presas, elas foram lá e visitaram. Ficaram doentes, elas foram lá e visitaram os crentes e os judeus doentes durante a tribulação. Entenderam, irmãos? Tá? ah, Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, são os cabritos, os vivos incrédulos das nações que não ajudaram os crentes que ficaram na tribulação e adoraram, não ajudaram também os judeus e adoraram o anticristo e o falso profeta. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai jogar eles para o lago de fogo. Fogo eterno é o lago de fogo, por isso chama fogo eterno, tá? Porque tive fome, versículo 42, e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Também não ajudaram os crentes que ficaram e os judeus fiéis. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, está falando dos judeus e dos crentes imaturos, pequenininhos que ficaram. A mim o deixaste de fazer, tá vendo? Deixar de fazer o Senhor, né? E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Presta bem atenção. Quando fala que irão estes, os cabritos, é, para o castigo eterno, tá? Que são jogados no lago de fogo. E quando fala que os justos, que às vezes elas irão para a vida eterna, é diferente de falar que terão a vida eterna. Uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é entrar, ir para a vida eterna, tá? Então está falando que os justos, que são as ovelhas, elas não vão ter a vida eterna, elas vão entrar para a vida eterna. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Não terão a vida eterna. Quem tem a vida eterna é quem crê no Senhor. Essas ovelhas nunca creram no Senhor, porque elas não podiam crer mais porque durante a grande tribulação não há mais salvação, ser salvo. O evangelho eterno não é para salvar, é para temer. Entenderam, irmão, até aqui? Voltando para o Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 11. Então, no versículo 18 fala: para dar o galardão aos teus servos, profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Quando fala dar o galardão aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, são as ovelhas, tá?
Isso é tão bom que começa dando galardão para os pequenininhos dentre as nações, as pequenininhas ovelhinhas, né? E depois as grandes ovelhinhas, que são a parte boa das nações. Expliquei para você, acabei de explicar. E também, aí o final para destruir, destrói a terra. Ou seja, destruir, destrói a terra é quando sobre a final da tribulação, destrói, já falamos, destrói o anticristo, o falso profeta, o exército do anticristo, destrói a Babilônia religiosa, Igreja Católica, Babilônia material, que é Roma, e prende Satanás, tá? E no final, lá no final dos 1000 anos, destrói Satanás, tá bom? Aí vem o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e grandes saravalhos. Esse versículo 19, eu vou deixar para explicar na próxima reunião, porque senão fica mais ainda longa essa mensagem, tá bom, irmão? Não se preocupem, é muita coisa, mas tudo vai ser detalhado aqui para frente, tá bom? Jesus é o Senhor.